Olhando para trás, agora é difícil acreditar o quão longe as coisas chegaram. Na época eu não vi nada acontecendo. Tudo pareceu tão gradual, quase como se eu estivesse me afogando sem nem perceber a profundidade da água. No início, Savannah e eu tínhamos tudo para dar certo. Os primeiros anos do nosso casamento foram maravilhosos. Pelo menos era o que eu pensava. Tivemos o Lucas apenas 1 ano depois do casamento, e a Emma chegou 2 anos depois. Parecia um turbilhão, mas no bom sentido. Estávamos com as mãos cheias, mas éramos uma equipe. Mas, como tantas coisas na vida, esse equilíbrio mudou sem que percebêssemos. Eu estava mergulhando de cabeça na minha carreira. Queria proporcionar a melhor vida possível para minha família. E às vezes isso significava jornadas de 12 horas, semana após semana. Mas enquanto eu trabalhava até tarde nos fins de semana, me esforçando para subir na hierarquia corporativa, algo estava acontecendo em casa. Algo a que eu não estava dando atenção. Savannah mudou lentamente, tão lentamente que era quase imperceptível. No início ela ficou mais quieta, mais distante e eu não entendia. Lucas e Emma precisavam tanto dela, e eu conseguia ver quanta energia ela gastava para manter tudo em ordem. Eu tinha orgulho dela. Eu realmente estava. Ela dava conta de tudo. Mas acho que em algum momento ela deixou de ser a mulher com quem me casei. Eu não percebia o quanto ela estava exausta. Ela tentava conversar comigo sobre isso, sobre como se sentia negligenciada, mas, sinceramente, eu simplesmente ignorava. O trabalho era sempre a minha desculpa. Prazos, reuniões, projetos. Toda vez que ela mencionava isso, eu dizia que compensaria, mas não compensei. Nunca priorizei isso, e deveria ter priorizado. Só quando Mason voltou é que comecei a perceber algumas rachaduras. Mason, meu irmão mais novo, tinha trabalhado no exterior por alguns anos. Ele sempre foi o mais tranquilo, aquele que ia atrás do que queria sem se preocupar com as consequências. Quando ele voltou, fiquei feliz em vê-lo, mas não fazia ideia do que sua chegada significaria para Savannah. E para mim, a primeira vez que notei que algo estava errado foi quando Savannah começou a passar mais tempo com ele. No início não me preocupei, afinal ele era da família. Mas aos poucos comecei a vê-los juntos com mais frequência. Saíam para tomar café, almoçar ou simplesmente ficavam em casa. Era tudo muito inocente. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas comecei a notar algumas coisas. O jeito como Savannah ria perto de Mason, como ela parecia mais relaxada, mais à vontade do que eu havia há meses. E essa era a chave, não era? Ela estava buscando alívio, alguém que simplesmente a ouvisse, que a fizesse sentir-se mais do que apenas uma mãe, mais do que apenas uma esposa. Mason preencheu essa lacuna. Ele a fez sentir-se viva novamente. Eu não percebi o quanto ela precisava disso até que fosse tarde demais. Tudo começou de forma inocente. Um copo de vinho aqui e ali depois de um longo dia. Mas aqueles momentos entre Savannah e Mason se tornaram mais frequentes. No início não dei muita importância, mas percebi que algo estava mudando em Savannah. Ela começou a parecer melhor, a sorrir mais. Estava mais enérgica, como a mulher por quem eu me apaixonei. Mas a sensação era diferente. Ela não era mais a mesma. Ela começou a frequentar mais as aulas de yoga, a se reconectar com velhos amigos e até a passar tempo com Clara, uma nova conhecida que fez em uma de suas aulas. Eu não entendia nada disso. Não percebia que ela estava se reconstruindo, resgatando as partes de si mesma que eu, sem saber, havia negligenciado. Foi só numa certa noite que comecei a juntar as peças. Cheguei tarde em casa, como de costume, e lá estava ela, sentada no sofá com Mason. Eles estavam rindo de alguma coisa, e eu percebi que havia uma certa familiaridade entre eles. Não era mais apenas amizade. Era algo mais profundo. Savannah tinha se tornado alguém que eu não reconhecia, e isso doía. Perguntei a ela o que estava acontecendo. Tentei manter a voz calma, mas senti a tensão aumentar dentro de mim. Savannah, o que está acontecendo com você? Com o Mason? Você não é a mesma. Você tem se afastado de mim. Sua resposta foi fria, quase desdenhosa. Ethan, eu só estou tentando ter um tempo para mim. Você não entenderia. Tentei insistir, mas ela me interrompeu. Você tem estado muito ocupada com o trabalho. Eu tenho cuidado de tudo por aqui, e eu simplesmente não consigo mais fazer isso sozinha. Preciso de espaço. A palavra me atingiu em cheio, mas não disse nada. O que eu poderia dizer? Estava ocupado demais com o trabalho para perceber o quanto ela precisava de mim, e agora ela estava me dizendo que precisava de espaço. Mas eu ainda não tinha visto o quadro completo. Nas semanas seguintes, o comportamento de Savannah começou a mudar ainda mais. Ela não demonstrava mais o mesmo interesse pelos jantares em família. Inventava desculpas para estar em outro lugar, para evitar passar tempo comigo. Quando eu perguntava sobre isso, ela desconversava com um simples "estou apenas cansada".
Mas eu percebia que havia algo mais por trás disso. E então, certa noite, cheguei em casa e a encontrei com Mason, sentados juntos, dividindo uma garrafa de vinho. Foi a gota d'água para mim. Não pude mais negar. Algo estava acontecendo entre eles. Eu não queria admitir isso para mim mesma, mas eu sabia. Tentei confrontá-la novamente. O que está acontecendo, Savannah? Não é só porque você está cansada. Você tem se afastado de mim e das crianças, e agora está passando todo esse tempo com o Mason. Ela olhou para mim, com os olhos frios. Você não entende, Ethan. Você nunca está por perto. Estou presa aqui com as crianças com tudo isso e você nem vê. Você não me vê mais. Eu não sabia como reagir. O que eu poderia dizer? Ela tinha razão. Eu não estive presente. Eu a negligenciei, e agora estava vendo as consequências disso. Mas mesmo assim, eu não tinha noção do quanto isso ia piorar. Olhando para trás, consigo ver como tudo começou, mas na época eu estava cego demais para perceber os sinais. Minha esposa estava se afastando de mim, e eu nem sabia como impedir. Gostaria de poder dizer que não vi isso acontecer, mas a verdade é que eu estava muito ocupado, muito distraído com a minha própria vida para perceber a mudança na deles. Savannah e Mason continuaram a passar cada vez mais tempo juntos. No início, eu me convenci de que não havia problema nenhum, que eles estavam apenas se reconectando. Eles sempre tiveram um laço forte desde a infância, mas agora era diferente. Eu não percebi na época, mas o laço entre eles havia ultrapassado um limite. Uma que eu não consegui ver até que fosse tarde demais. Tudo começou com pequenas coisas, inocentes o suficiente para serem ignoradas. Um almoço aqui, uma tarde conversando na casa ali. Mas quando eu trabalhava até tarde, Savannah e Mason ficavam sozinhos em casa, e foi aí que tudo mudou. Nunca me esquecerei daquela noite. Cheguei em casa mais tarde do que de costume, esperando encontrá-los sentados conversando como sempre faziam. Em vez disso, ao entrar pela porta, encontrei-os sentados no sofá. O ar entre eles estava carregado de algo que eu não conseguia definir. Eles riam, mas havia algo em seus olhos, um brilho, um olhar que me dizia que aquela não era apenas uma visita amigável. Tentei ignorar a princípio, mas meu instinto me dizia que algo estava errado. Savannah me olhou como se não me visse há semanas, mas havia uma distância em seu olhar, como se ela já estivesse em outro lugar. Deixei para lá, dizendo a mim mesma que estava pensando demais. Mas não demorou muito para que eu percebesse a profundidade da situação. Naquela noite, fiquei até tarde no trabalho como sempre fazia. Era para ser apenas mais uma noite, mas quando cheguei em casa, vi algo que me assombraria pelo resto da vida. Encontrei Savannah e Mason na cozinha, de pé bem próximos um do outro. Muito perto. Havia uma garrafa de vinho no balcão e restos de 2 taças. Eles não me ouviram entrar. Lembro-me da expressão de Savannah quando se virou. Seu rosto estava corado e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que eu não via há meses. Era como se ela tivesse sido pega em flagrante. Mas ela não estava arrependida, de jeito nenhum. Ela olhou para mim, depois para Mason, depois de volta para mim, e naquele instante, eu soube. Eu soube que algo tinha acontecido entre eles. Eu não precisava que ninguém me dissesse, eu percebia pelo jeito como eles estavam ali, pelo jeito como Mason evitava meu olhar. Mas foi só mais tarde, quando fui para a cama, que descobri o quanto tinha mudado. Savannah e Mason se tocaram naquela noite. Não foi um toque amigável, foi algo diferente. Foi apaixonado. Uma expressão de tudo que ela vinha reprimindo há meses. Savannah se sentia abandonada por mim, e naquele momento, Mason se tornou seu porto seguro emocional. Ele estava lá para ela de maneiras que eu não tinha estado, e não demorou muito para que essa conexão emocional se transformasse em algo mais. Eu ainda não sabia, mas nas semanas seguintes, Mason e Savannah não conseguiam ficar longe um do outro. Eles se encontravam às escondidas sempre que eu não estava em casa. Passavam horas juntos, conversando sobre tudo e sobre nada. E a cada encontro, a conexão entre eles se fortalecia. Eles encontraram um laço um no outro que eu não conseguia mais dar a Savannah, e isso me consumia por dentro. Devagar, em silêncio até que não restou nada além da angustiante constatação de que ela estava se distanciando cada vez mais. Savannah, apesar de toda a culpa que sentia, não conseguia se controlar. Começou a justificar tudo o que fazia. Dizia a si mesma que eu não era mais o homem que ela amara, que eu a havia abandonado quando ela mais precisava de mim. E Mason, que antes fora seu apoio emocional, agora se tornará seu salvador. Ela estava presa em sua própria necessidade de conexão. Para que alguém preenchesse o vazio que eu havia deixado em sua vida. É difícil explicar a rapidez com que tudo aconteceu.
Eu não suspeitei de nada. Mason e Savannah desempenharam seus papéis muito bem, mas havia sinais. Pequenas coisas que eu não conseguia ignorar. Clara, uma das amigas de Savannah, começou a notar mudanças nela. Savannah sempre foi extrovertida e sociável, mas agora estava se afastando dos amigos. Ela não era tão aberta, não se envolvia tanto nas conversas. Clara percebeu e perguntou a Savannah se estava tudo bem. Savannah desconversou, dizendo que estava tudo bem. Mas havia uma mudança nela. Não era apenas a distância física que ela estava criando de mim. Era o distanciamento emocional. Comecei a notar também. No início, eram apenas pequenas coisas. Ela estava saindo mais. Parecia não se importar mais em passar tempo juntos. E sempre que o nome de Mason surgia, um brilho repentino surgia em seus olhos. Um nível de entusiasmo que parecia errado. No início, não entendi, mas foi ficando cada vez mais difícil ignorar. Ponto de virada aconteceu quando comecei a vislumbrar algo que eu não queria ver. Eu os encontrava juntos no mesmo cômodo, e Mason a olhava de um jeito que eu não reconhecia. No início, era sutil, apenas um olhar prolongado, mas com o tempo ficou mais óbvio. Havia algo mais profundo entre eles, algo que eu não conseguia definir. E eu não queria acreditar nisso. Mas a pior parte veio quando encontrei as mensagens. Era tarde da noite e eu estava procurando meu carregador quando peguei o celular da Savannah, pensando que poderia pegá-lo rapidinho. Mas aí vi as notificações de mensagens e não consegui me conter. Era uma conversa entre a Savannah e o Mason, e eu li cada palavra. Eles estavam falando sobre tudo. Seus sentimentos um pelo outro, a culpa que sentiam e, pior de tudo, seus planos para o futuro. Fiquei profundamente abalada. Savannah vinha conversando com Mason sobre nós, sobre nosso casamento, nossas dificuldades. As coisas que eu nem imaginava que ela estivesse sentindo. E naquelas mensagens, eu vi a verdade do que estava acontecendo. Eu não conseguia respirar. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés de uma vez. Eu entendi o distanciamento, o segredo, a forma como Savannah havia mudado. Estava tudo ali, exposto diante de mim. E eu não tinha ninguém para culpar além de mim mesmo. Eu a havia decepcionado em todos os sentidos importantes. Naquela noite, eu a confrontei. Não foi bonito. Ela negou a princípio, claro, mas quando mostrei as mensagens, não havia mais como negar. As palavras saíram da minha boca e tudo mudou. Savannah nem tentou se defender. Não pediu desculpas. Ela apenas me olhou, com o rosto inexpressivo, como se eu já devesse saber disso há muito tempo. Naquele momento, eu soube que a tinha perdido. E Mason ele havia roubado de mim, pedaço por pedaço, até que ela deixou de ser a mulher com quem eu havia me casado. O peso das mensagens de texto em minhas mãos era quase insuportável. Encarei o celular de Savannah, as palavras à minha frente quase zombando de mim com sua clareza. Era como uma piada de mau gosto. Minha mente não conseguia processar aquilo. Meu irmão Mason, o homem em quem eu confiava plenamente, era aquele a quem ela recorria, aquele que se tornará seu salvador emocional, aquele que ocupará o meu lugar de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Eu tinha vislumbrado algo estranho entre eles, mas ver tudo em preto e branco foi outra história. As palavras de Savannah eram cruas, dolorosas e cheias de culpa. Ela admitiu em detalhes o quão isolada se sentia em nosso casamento, como Mason a apoiara de maneiras que eu jamais conseguirá. Ela disse que tentará conversar comigo sobre seus sentimentos, mas sempre que se abria, eu a ignorava. Ela disse a Mason que não conseguia mais viver nesse vazio, nesse espaço de insatisfação. E, de alguma forma, ela encontrou consolo na presença dele. Ela até admitiu que o amava. Eu não sabia o que fazer com a informação. Minha cabeça dava voltas. Queria jogar o telefone contra a parede, gritar, fazer alguma coisa. Qualquer coisa para fazer tudo parar. Mas, em vez disso, coloquei-o sobre o balcão e me afastei. Não havia como desfazer o que eu acabará de ver. Não havia como voltar a ser o homem que eu era antes de tudo isso começar. No dia seguinte, quando cheguei tarde em casa novamente. Mais um longo dia de trabalho. Eu sabia que não podia mais evitar o confronto. Eu tinha que encará-la. Eu tinha que ouvi-la dizer aquelas palavras. Eu precisava saber a verdade dela. Quando entrei, encontrei Savannah na sala de estar, andando de um lado para o outro nervosamente.
Ela olhou para cima quando me ouviu entrar, e vi a culpa em seus olhos antes mesmo que ela dissesse algo. Olhando para trás, agora é difícil acreditar o quão longe as coisas chegaram. Na época, eu não vi nada acontecer. Tudo pareceu tão gradual, quase como se eu estivesse me afogando sem nem perceber a profundidade da água. No início, Savannah e eu tínhamos tudo para dar certo. Os primeiros anos do nosso casamento foram maravilhosos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Tivemos o Lucas apenas um ano depois do casamento, e a Emma chegou 2 anos depois. Parecia um turbilhão, mas no bom sentido. Estávamos com as mãos cheias, mas éramos uma equipe. Mais, como tantas coisas na vida, esse equilíbrio mudou sem que percebêssemos. Eu estava mergulhando de cabeça na minha carreira. Eu precisava. Eu queria proporcionar a melhor vida possível para minha família, e às vezes isso significava jornadas de 12 horas, semana após semana. Mas enquanto eu trabalhava até tarde, nos fins de semana, me esforçando para subir na carreira, algo estava acontecendo em casa. Algo a que eu não estava dando atenção. Savannah mudou lentamente, tão lentamente que era quase imperceptível. No início, ela ficou mais quieta, mais distante, e eu não entendia. Lucas e Emma precisavam tanto dela, e eu conseguia ver quanta energia ela gastava para manter tudo em ordem. Eu tinha orgulho dela. Eu realmente estava. Ela dava conta de tudo. Mas acho que em algum momento, ela deixou de ser a mulher com quem me casei. Eu não percebia o quanto ela estava exausta. Ela tentava conversar comigo sobre como se sentia negligenciada, mas, sinceramente, eu simplesmente ignorava. O trabalho era sempre a minha desculpa. Prazos, reuniões, projetos. Toda vez que ela mencionava isso, eu dizia que compensaria, mas não compensei. Nunca priorizei isso, e deveria ter priorizado. Só quando Mason voltou é que comecei a perceber algumas das rachaduras. Mason, meu irmão mais novo, tinha trabalhado no exterior por alguns anos. Ele sempre foi o mais tranquilo. Aquele que ia atrás do que queria sem se preocupar com as consequências. Quando ele voltou, fiquei feliz em vê-lo, mas não fazia ideia do que sua chegada significaria para Savannah e para mim. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi quando Savannah começou a passar mais tempo com ele. No início, isso não me alarmou. Afinal, ele era da família. Mas, aos poucos, comecei a vê-los juntos com mais frequência. Saíam para tomar café, almoçar ou simplesmente ficavam em casa. Era tudo muito inocente. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas comecei a notar algumas coisas. O jeito como Savannah ria perto de Mason, como ela parecia mais relaxada, mais à vontade do que eu havia há meses. E essa era a chave, não era? Ela estava buscando alívio, alguém que simplesmente a ouvisse, que a fizesse sentir-se mais do que apenas uma mãe, mais do que apenas uma esposa. Mason preencheu essa lacuna. Ele a fez sentir-se viva novamente. Eu não percebi o quanto ela precisava disso até que fosse tarde demais. Começou de forma bastante inocente. Um copo de vinho aqui e ali depois de um longo dia. Mas aqueles momentos entre Savannah e Mason se tornaram mais frequentes. No início, não dei muita importância, mas percebi que algo estava mudando em Savannah. Ela começou a parecer melhor, a sorrir mais. Estava mais enérgica, como a mulher por quem eu me apaixonei. Mas a sensação era diferente. Ela não era mais a mesma. Ela começou a frequentar mais as aulas de yoga, a se reconectar com velhos amigos e até a passar tempo com Clara, uma nova conhecida que fez em uma de suas aulas. Eu não entendia nada disso. Não percebia que ela estava se reconstruindo, resgatando as partes de si mesma que eu, sem saber, havia negligenciado. Foi só numa certa noite que comecei a juntar as peças. Cheguei tarde em casa, como de costume, e lá estava ela, sentada no sofá com o Mason. Eles estavam rindo de alguma coisa, e eu percebi que havia uma certa familiaridade entre eles. Não era mais apenas amizade. Era algo mais profundo. Savannah tinha se tornado alguém que eu não reconhecia, e isso doía. Perguntei a ela o que estava acontecendo. Tentei manter a voz calma, mas senti a tensão aumentar dentro de mim. Savannah, o que está acontecendo com você, com o Mason? Você não é a mesma. Você tem se afastado de mim. Sua resposta foi fria, quase desdenhosa. Ethan, eu só estou tentando ter um tempo para mim. Você não entenderia. Tentei insistir, mas ela me interrompeu. Você tem estado muito ocupada com o trabalho.
Eu tenho cuidado de tudo por aqui, e eu simplesmente não consigo mais fazer isso sozinha. Preciso de espaço. As palavras me atingiram em cheio, mas não disse nada. O que eu poderia dizer? Estava ocupado demais com o trabalho para perceber o quanto ela precisava de mim. E agora ela estava me dizendo que precisava de espaço. Mas eu ainda não tinha visto o quadro completo. Nas semanas seguintes, o comportamento de Savannah começou a mudar ainda mais. Ela não demonstrava mais o mesmo interesse pelos jantares em família. Inventava desculpas para estar em outro lugar, para evitar passar tempo comigo. Quando eu perguntava sobre isso, ela desconversava com um simples "estou só cansada", mas eu percebia que havia algo mais por trás disso. E então, certa noite, cheguei em casa e a encontrei com Mason, sentados juntos, dividindo uma garrafa de vinho. Foi a gota d'água para mim. Não pude mais negar. Algo estava acontecendo entre eles. Eu não queria admitir para mim mesmo, mas eu sabia. Tentei confrontá-la novamente. O que está acontecendo, Savannah? Não é só porque você está cansada. Você tem se afastado de mim, das crianças, e agora está passando todo esse tempo com o mesmo. Ela olhou para mim, com os olhos frios. Você não entende, Ethan. Você nunca está por perto. Estou presa aqui com as crianças, com tudo isso, e você nem vê. Você não me vê mais. Eu não sabia como reagir. O que eu poderia dizer? Ela tinha razão. Eu não estive presente. Eu a negligenciei e agora estava vendo as consequências disso. Mas mesmo assim, eu não imaginava o quão longe isso iria chegar. Olhando para trás, consigo ver como tudo começou, mas na época eu estava cego demais para perceber os sinais. Minha esposa estava se afastando de mim, e eu nem sabia como impedir. Gostaria de poder dizer que não vi o que estava acontecendo, mas a verdade é que eu estava ocupado demais, distraído demais com a minha própria vida para notar a mudança na deles. Savannah e Mason continuaram a passar cada vez mais tempo juntos. No início, eu me convenci de que não havia problema nenhum. Que eles estavam apenas se reconectando. Eles sempre tiveram um laço forte desde a infância. Mas agora era diferente. Eu não percebi na época, mas o laço entre eles havia ultrapassado um limite. Uma que eu não consegui ver até que fosse tarde demais. Tudo começou com pequenas coisas, inocentes o suficiente para serem ignoradas. Um almoço aqui, uma tarde conversando na casa ali. Mas quando eu trabalhava até tarde, Savannah e Mason ficavam sozinhos em casa. E foi aí que tudo mudou. Nunca me esquecerei daquela noite. Cheguei em casa mais tarde do que de costume, esperando encontrá-los sentados conversando como sempre faziam. Em vez disso, ao entrar pela porta, encontrei-os sentados no sofá, o ar entre eles carregado de algo que eu não conseguia definir. Estavam rindo, mas havia algo em seus olhos. Um brilho no olhar, um olhar que me disse que esta não era apenas uma visita amigável. Tentei ignorar a princípio, mas meu instinto me dizia que algo estava errado. Savannah me olhou como se não me visse há semanas, mas havia uma distância em seu olhar, como se ela já estivesse em outro lugar. Deixei para lá, dizendo a mim mesma que estava pensando demais. Mas não demorou muito para que eu percebesse a profundidade da situação. Naquela noite, fiquei até tarde no trabalho como sempre fazia. Era para ser apenas mais uma noite. Mas quando cheguei em casa, vi algo que me assombraria pelo resto da vida. Encontrei Savannah e Mason na cozinha, em pé bem próximos um do outro. Muito perto. Havia uma garrafa de vinho no balcão e restos de 2 taças. Eles não tinham me ouvido entrar. Lembro-me da expressão de Savannah quando se virou, seu rosto estava corado e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que eu não via há meses. Era como se ela tivesse sido pega, mas não estava arrependida. De jeito nenhum. Ela olhou para mim, depois para Mason, depois de volta para mim, e naquele instante eu soube. Eu sabia que algo tinha acontecido entre eles. Não precisava que ninguém me dissesse. Eu percebia pelo jeito como eles estavam ali, pelo jeito como Mason evitava meu olhar. Mas só mais tarde, quando fui para a cama, descobri o quanto tinha mudado. Savannah e Mason se tocaram naquela noite. Não foi um selinho, um toque amigável, foi algo mais. Foi apaixonado, uma expressão de tudo que ela vinha reprimindo há meses. Savannah se sentia abandonada por mim, e naquele momento Mason se tornou seu porto seguro emocional. Ele esteve presente para ela de maneiras que eu não estive,
E não demorou muito para que essa conexão emocional se transformasse em algo mais. Eu ainda não sabia, mas nas semanas seguintes, Mason e Savannah não conseguiam ficar longe um do outro. Eles se encontravam às escondidas sempre que eu não estava em casa. Passavam horas juntos, conversando sobre tudo e nada, e a cada encontro a conexão entre eles se fortalecia. Eles encontraram um laço um no outro que eu não conseguia mais dar a Savannah, e isso me consumia por dentro. Devagar, em silêncio até que não restou nada além da angustiante constatação de que ela estava se distanciando cada vez mais. Apesar de toda a culpa que sentia, Savannah não conseguia se controlar. Começou a justificar tudo o que fazia. Dizia a si mesma que eu não era mais o homem que ela amara, que eu a havia abandonado quando ela mais precisava de mim. E Mason, que antes fora seu apoio emocional, agora se tornará seu salvador. Ela estava presa em sua própria necessidade de conexão, de alguém que preenchesse o vazio que eu deixará em sua vida. É difícil explicar a rapidez com que tudo aconteceu. Eu não suspeitei de nada. Mason e Savannah desempenharam seus papéis muito bem. Mas havia sinais. Pequenas coisas que eu não conseguia ignorar. Clara, uma das amigas de Savannah, começou a notar mudanças nela. Savannah sempre foi extrovertida e sociável, mas agora estava se afastando dos amigos. Ela não era tão aberta, não se envolvia tanto nas conversas. Clara percebeu e perguntou a Savannah se estava tudo bem. Savannah desconversou, disse que estava tudo bem, mas havia uma mudança nela. Não era apenas a distância física que ela estava criando de mim. Era o distanciamento emocional. Comecei a notar também. No início, eram apenas pequenas coisas. Ela estava saindo mais. Parecia não se importar mais em passar tempo juntos. E sempre que o nome de Mason surgia, um brilho repentino surgia em seus olhos. Um nível de entusiasmo que parecia errado. No início, não entendi, mas foi ficando cada vez mais difícil ignorar. Ponto de virada aconteceu quando comecei a vislumbrar algo que não queria ver. Eu os encontrava juntos no mesmo cômodo, e Mason a olhava de um jeito que eu não reconhecia. Era sutil no início. Apenas um olhar demorado, mas com o tempo, isso ficou mais óbvio. Havia algo mais profundo entre eles, algo que eu não conseguia definir e que eu não queria acreditar. Mas a pior parte veio quando encontrei as mensagens. Era tarde da noite e eu estava procurando meu carregador quando peguei o celular da Savannah, pensando que poderia pegá-lo rapidinho. Mas aí vi as notificações de mensagens e não consegui me conter. Era uma conversa entre a Savannah e o Mason, e eu li cada palavra. Eles estavam falando de tudo, os sentimentos que tinham um pelo outro, a culpa que sentiam e, pior de tudo, os planos para o futuro. Fiquei profundamente abalado. Savannah vinha conversando com Mason sobre nós. Sobre o nosso casamento, nossas dificuldades, as coisas que eu nem imaginava que ela estivesse sentindo. E naquelas mensagens, eu vi a verdade do que estava acontecendo. Eu não conseguia respirar. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. De repente, entendi o distanciamento, o segredo, a forma como Savannah havia mudado. Estava tudo ali, exposto diante de mim. E eu não tinha ninguém para culpar além de mim mesmo. Eu a havia decepcionado em todos os sentidos importantes. Naquela noite, eu a confrontei. Não foi bonito. Ela negou a princípio, claro, mas quando mostrei as mensagens, não havia mais como negar. As palavras estavam ditas e tudo mudou. Savannah nem tentou se defender. Não pediu desculpas. Apenas me olhou, com um rosto inexpressivo, como se eu já devesse saber disso há muito tempo. Naquele momento, eu soube que a tinha perdido. E Mason ele a roubou de mim, pedaço por pedaço, até que ela deixou de ser a mulher com quem me casei. O peso das mensagens de texto em minhas mãos era quase insuportável. Encarei o celular de Savannah, as palavras à minha frente quase zombando de mim com sua clareza. Era como uma piada de mau gosto. Minha mente não conseguia processar aquilo. Meu irmão Mason, o homem em quem eu confiava plenamente, era quem ela recorria. Aquele que se tornará seu salvador emocional. Aquele que ocupará o meu lugar de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Eu tinha vislumbrado algo estranho entre eles, mas ver tudo em detalhes foi outra história. As palavras de Savannah eram cruas, dolorosas e carregadas de culpa. Ela admitiu em detalhes o quão isolada se sentia em nosso casamento, como Mason a apoiara de maneiras que eu jamais conseguirá. Disse que tentará conversar comigo sobre seus sentimentos, mas que, sempre que se abria, eu a ignorava.
Ela contou a Mason que não conseguia mais viver nesse vazio, nesse espaço de insatisfação, e que, de alguma forma, encontrara consolo na presença dele. Ela chegou a admitir que o amava. Eu não sabia o que fazer com a informação. Minha cabeça dava voltas. Queria jogar o telefone contra a parede, gritar, fazer alguma coisa. Qualquer coisa para fazer tudo parar. Mas, em vez disso, coloquei-o sobre o balcão e me afastei. Não havia como desfazer o que eu acabara de ver, não havia como voltar a ser o homem que eu era antes de tudo isso começar. No dia seguinte, quando cheguei tarde em casa novamente. Mais um longo dia de trabalho. Eu sabia que não podia mais evitar o confronto. Eu tinha que encará-la. Eu tinha que ouvi-la dizer aquelas palavras. Eu precisava saber a verdade dela. Quando entrei, encontrei Savannah na sala de estar, andando de um lado para o outro nervosamente. Ela olhou para cima quando me ouviu entrar, e vi a culpa em seus olhos antes mesmo que ela dissesse algo. Não perdi tempo. Eu vi a mensagem. Savannah, eu disse, com a voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Eu vi tudo. Não tente negar. Seu rosto empalideceu. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu a princípio. Então, finalmente, ela falou. Eu não queria que isso acontecesse, Ethan. Simplesmente aconteceu. Aconteceu mesmo. Eu me sentia tão sozinha, e o Mason estava lá. Ele me ouviu quando você não quis. Eu queria gritar. Queria contar a ela tudo o que eu vinha guardando. Mas, em vez disso, apenas fiz a pergunta que me atormentava há dias. Por que você não veio falar comigo, Savannah? Por que você não me contou como estava se sentindo? Eu teria te escutado. Eu poderia ter ajudado. Eu poderia ter tentado. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela balançou a cabeça negativamente. Eu tentei, Ethan. Juro que tentei. Mas toda vez que eu falava com você sobre isso, você simplesmente transformava o assunto em algo sobre o trabalho ou as crianças. Você não me ouvia. Você não me via mais. Era como se eu não importasse. As palavras dela me atingiram em cheio. Cortaram mais fundo do que eu queria admitir. Doeu ouvi-la dizer aquilo, porque eu sabia, no fundo, que ela tinha razão. Eu a havia decepcionado da maneira mais fundamental. Mas isso não tornava o que ela tinha feito mais fácil de engolir. Essa é a sua desculpa para o que você fez? Me trair com o meu próprio irmão? Minha voz falhou e eu não consegui conter a raiva. Mason, de todas as pessoas. Ele é a única pessoa em quem confiei mais do que em qualquer outra. E você me traiu com ele. O rosto de Savannah se contorceu de culpa. Eu nunca quis te magoar, Ethan. Eu não queria que isso acontecesse. Eu pensei que estava apenas. Pensei que estava apenas encontrando algo que estava faltando. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Eu não conseguia mais ouvir. Virei as costas, precisando de espaço, precisando de tempo para pensar. Eu queria gritar. Eu queria destruir tudo. Eu não sabia mais quem eu era. Ou quem ela era. A mulher com quem eu havia me casado, a mulher que prometeu estar comigo na alegria e na tristeza, havia desaparecido. E o pior de tudo era que eu não tinha certeza se algum dia conseguiria perdoá-la. Mas ainda pior do que isso, lá estava Mason. Eu precisava confrontá-lo. Eu sabia que precisava. Mas eu não estava pronta. Ainda não. Eu precisava organizar meus pensamentos, decidir o que faria. Porque eu não estava mais com raiva apenas de Savannah. Eu também estava com raiva de Mason. Como ele pôde fazer isso comigo? Com a nossa família, passei os dias seguintes atordoado. Não dormi. Mal comi. Minha mente estava repleta de perguntas. Nenhuma das perguntas tinha resposta. Como tudo tinha dado tão errado? Como eu pude ignorar tantos sinais? Passei horas repassando os momentos na minha cabeça, tentando juntar as peças. Mas não adiantou. A verdade era clara, eu tinha perdido tudo. Eu sabia que precisava conversar com alguém, então entrei em contato com Jordan. Ele era meu amigo, meu confidente, alguém em quem eu confiava. Trabalhávamos juntos e eu precisava de alguém com quem conversar, alguém que me ajudasse a entender tudo aquilo. Quando me encontrei com ele para tomar um café, eu estava um caos. Cara, eu não sei o que fazer, eu disse a ele, com a voz embargada. Ela está me traindo com o Mason, e eu não consigo mais olhar para ele do mesmo jeito. Jordan olhou para mim com compaixão. Olha,
Ethan, eu entendo. Isso é péssimo. Mas você precisa pensar no que quer. Vai deixar ela te pisotear ou vai fazer alguma coisa a respeito? Olhei para minha xícara de café, girando-a distraidamente. Eu não sei. Não sei se consigo simplesmente ir embora. Estou com raiva. Estou com tanta raiva. Quero que ela sinta o que estou sentindo. Quero que Mason pague. Mas não sei se é a coisa certa a fazer. Jordan deu de ombros. Às vezes, a vingança é a única coisa que parece certa. Mas você precisa se perguntar, o que vai te fazer sentir melhor? Simplesmente ir embora? Ou fazer algo para que eles se arrependam? Suas palavras ficaram pairando no ar, e eu pensei nelas por dias. Uma parte de mim queria ir embora, deixar tudo para trás. Mas outra parte queria fazê-la sentir a mesma dor que eu estava sentindo. Savannah e eu tentamos conversar sobre divórcio, mas não parecia certo. Parecia que eu estava desistindo muito fácil. Eu não estava pronto para deixar tudo para trás. Ainda não. Eu precisava fazê-la entender a profundidade da minha traição. Mas eu não conseguia descobrir como fazer isso, ou mesmo se valeria a pena. A única coisa que eu sabia com certeza era que nada seria como antes. Meu casamento, minha família. Tudo havia mudado. E por mais que eu quisesse me agarrar ao passado,